Boa noite a todos. Muita paz. Que Jesus possa luarizar os nossos corações, nos envolvendo na sua ternura e no seu amor. E que ao retornarmos para os nossos lares, nós possamos para lá levar as benesses que a espiritualidade já semeia aqui nesse nosso ambiente de trabalho e de oração. Bem, o tema desse nosso encontro da noite vossos jovens profetizarão, é o que dá título ao nosso 90º livro, que é esse livro aqui, né? Vossos jovens profetizarão, que eu lancei na Bienal de São Paulo, na Bienal do Rio, em setembro passado, e eu estou bem feliz com o resultado, porque o livro esgotou a primeira edição, já está na segunda, e a repercussão é muito boa. É um livro que aborda os bastidores espirituais do que vem acontecendo, infelizmente, do número crescente de suicídio na vida dos jovens nesses tempos atuais. O suicídio é um dos grandes males e a Organização Mundial da Saúde, ela nos alerta que a depressão até o ano de 2020 será a doença mais incapacitante do planeta. Todavia, o livro fala sobre esse universo do mundo jovem, consequentemente do que se passa dentro dos lares, né, dos processos educativos, das influências espirituais e de tudo aquilo que acaba comprometendo dentro da casa uma relação saudável entre pais e filhos e que, pelo fato das pessoas andarem muito alheias umas às outras, e isso se dá na intimidade doméstica, infelizmente o número desses casos vem crescendo, tanto as questões como a automutilação, como também as ideações suicidas. Como nós transitamos e fazemos muitas palestras em escolas e no movimento espírita do Brasil inteiro, a gente tem tido contato muito de perto com essa dura realidade de encontrar garotos e garotas de todas as idades com propensão ao suicídio. Mas essa falta de referência e de sentido para a vida, infelizmente, não está restrita apenas ao mundo juvenil. Os adultos também estão passando por processos muito dolorosos de conflitos emocionais e de dificuldades para lidar com as angústias desses tempos. Então eu vou fazer só um comentário breve sobre o livro. Ontem eu entrei na Amazon e fiquei muito feliz porque o livro está com 5 estrelas lá. As pessoas que compraram o livro tecem elogios muito importantes no sentido de nos incentivar na continuidade do trabalho. Mas o mais importante para mim é que ele está cumprindo um papel de auxiliar pais, educadores e os jovens. Aí, no começo desse livro, dando um spoiler para todos, ele começa com uma assembleia no mundo espiritual. E a assistência, né, o público dessa assembleia é composta de jovens. Uma parte dos jovens que se suicidou, que já se encontra na dimensão espiritual, e outra parte da assembleia composta por jovens que estão com ideação suicida, ou seja, pretendem se matar. E depois do sono físico, não é, foram encaminhados para esse encontro. E é evidente que é num clima de muita curiosidade que o narrador da história, Luiz Sérgio, nos conta que, assim que eles observam no auditório uma garota que arrancava tufos de cabelo da cabeça, eles começam a comentar e indagam um ao outro por que aquela menina fazia isso. Evidentemente, pelos problemas emocionais, dificuldades psicológicas que ela enfrentava, não é? Se comporta dessa forma. E quando alguém indaga a Luiz Sérgio por que ela fazia aquilo, aproxima-se uma senhora que responde para eles o porquê daquela situação. E essa senhora é Ivone Pereira, que vem contar e falar para os jovens com relação à delicadeza, né, a situação grave da propensão ao suicídio e as consequências de um ato tão impensado. E ela é a responsável por narrar, já que ela foi suicida por mais de uma ocasião, em outras encarnações que ela viveu, e também pelo fato dela ser médium. Isso tem uma conotação muito profunda, porque no próprio meio espírita hoje, infelizmente, as pessoas estudam bastante o espiritismo, mas não se dão conta que a mediunidade
se encontra presente desde que o espírito reencarna na Terra, já que é uma condição orgânica. Portanto, ela também se manifesta nos jovens. Eu aproveito para fazer uma pergunta, para que a gente possa refletir. Aonde estão os jovens médiuns nos dias de hoje? Aonde estão os jovens médiuns nos dias de hoje? Está valendo nota para ir para o céu, viu, pessoal? Eu respondo. Eles estão nos consultórios de psicólogos e psiquiatras sendo diagnosticados como desequilibrados. Eles estão nas escolas se automutilando, ou estão dentro da vossa casa pedindo socorro e ninguém presta atenção no que está acontecendo com a dura realidade desses tempos. E nós que nos dizemos espíritas, acreditamos na mediunidade e nos utilizamos desse instrumento, dessa ferramenta, mas não percebemos que ao nosso lado, seja aqui na evangelização infantil ou no adolescente que está dentro da nossa casa, a mediunidade é algo palpável e pode ser diagnosticada como desequilíbrio, porque o jovem que vivencia nesses tempos todos os apelos que a sociedade de hoje promove, não é? Apresentando inúmeras possibilidades de prazer e de gozo, e ele em si, com os conflitos de eclosão hormonal e outras situações, como reminiscências de vidas passadas, o jovem tem dificuldade em lidar com essas questões. E evidentemente que se o jovem tem, o pai tem muito mais. E nós, na Casa Espírita e no movimento espírita de uma maneira geral, nós estamos falhando nos cuidados com esse público. Nós estamos errando muito quando o jovem chega na Casa Espírita, nós queremos catequizá-lo ao invés de ouvi-lo e de orientá-lo no sentido de lidar com todos os distúrbios desses tempos que visitam, infelizmente, os nossos lares e os convites para o gozo que o mundo oferece, e os jovens acabam sendo arrebatados cada vez mais cedo para essa dura e árdua realidade. Então o livro, você lê o título e diz assim, vossos jovens profetizarão. É um livro para jovens. Não, não é para jovens, é principalmente para os pais. Para os pais que ainda estão transitando naquela faixa da compreensão, que educar é mandar para a escola, é dar roupa bonita, é dar tênis de marca e encher o estômago do filho. Isso é prover necessidades. Educar é outra coisa. Porque você provê isso até para o cachorro, para o gato. Você dá ração, você dá banho, você cuida. Agora, dar isso para o filho é apenas uma parte do aspecto da educação que essas almas necessitam. Ou seja, necessitam da presença dos pais, de pais presentes na vida dos filhos, para que eles tenham porto seguro e possam transitar num mundo tão turbulento, tendo a clareza de que existe alguém que é a sua referência principal e, portanto, a boia salva-vida, digamos assim, em que ele pode se agarrar nos momentos de maiores turbulências. E o que a gente percebe é que existe uma dissociação entre pais que estão em casa, mas não estão na vida do filho. Pais que estão dentro de casa, mas não estão presentes na vida dos filhos. Você coloca tudo isso dentro de um caldeirão, que você vai ter um caldo explosivo e vai perceber o porquê de tantas questões angustiantes nesses tempos. Daí, o livro trabalhar estas questões emocionais e, consequentemente, os bastidores espirituais desse mundo, que envolve os pais e envolve os filhos. Mas o público aqui, majoritariamente, é um público adulto. Então, a gente vai transitar pelo assunto do suicídio e dos conflitos emocionais, porque o número de adultos que se encontra perdido também é grande, é imenso. O número de pessoas que não conseguem lidar com as frustrações desses tempos, de não ver os seus desejos atendidos, também é imenso. E aí a gente vem aqui para o Uniluz, na quarta-feira, buscar algo para minimizar a angústia que eu sinto, a tristeza, a melancolia, aquela situação desgastante com a qual eu não consigo lidar ou administrar lá na intimidade doméstica. Seja com o casamento, seja com o filho, seja no setor de trabalho. Os tempos realmente são desafiadores. Os tempos não vão chegar. Os tempos são chegados, já chegaram. Por isso que a doutrina espírita, como um farol,
como a possibilidade de nós enxergarmos um pouco mais além do que os nossos olhos materiais contemplam, traz para nós uma mensagem. E qual seria essa mensagem? Uma mensagem em que nós vamos dobrar os nossos joelhos, olhar para o céu, ou vamos entrar na câmara de paz, tomar paz, que tudo irá se resolver. Lei do engano. A doutrina espírita, ela traz para nós a realidade de que nós somos os responsáveis pelo nosso destino e, consequentemente, temos que lançar mão de uma ação efetiva para que a vida se transforme. A transformação da vida não se dará na periferia das pessoas que convivem conosco. A transformação se dará na intimidade doméstica, na intimidade do nosso coração, da nossa alma, porque é daí que vai partir uma visão nova e renovada para o mundo. O eminente psiquiatra austríaco Viktor Frankl escreveu uma obra memorável que se tornou um best-seller e conhecido mundialmente, quando passou ele por uma experiência singular e muito dolorosa, tornou-se um prisioneiro de guerra dos nazistas. E ele experimentou, durante o período em que ficou preso no campo de concentração, a exacerbação da dor, tanto da dor física quanto da dor moral. Ele passava dias, assim como outros prisioneiros no campo de concentração, com a roupa totalmente defecada. Ele passava noites sem dormir. Ele foi submetido a um sofrimento que para nós outros hoje é inimaginável. E diante daquele quadro de adversidades, ele ficava observando o comportamento das pessoas que estavam ali no campo de concentração ao lado dele. E era interessante que algumas pessoas sucumbiam rapidamente ao sofrimento imposto. Sucumbiam experimentando a loucura, sucumbiam experimentando a morte física e sucumbiam emocionalmente, experimentavam situações de pânico, de horror, diante do flagelo que os alemães impunham aos perseguidos, aos prisioneiros. E ele foi observando a reação diversa e detectando que algumas pessoas tinham um sentido para viver. Daí o nome da obra, que o tornou célebre e conhecido no mundo inteiro, chamada Em Busca de Sentido. Se você não leu, leia. Vale a pena ler esse livro. Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Ele desenvolve a teoria que as pessoas reagem de maneira diversa a depender do nível e de compreensão daquilo que é esperança. Ele desenvolveu a ideia muito clara, e depois ele chegou a levar para a sua prática no consultório, de que as pessoas que alimentavam o desejo de ver o sol nascer, veja que sentimento simples, aparentemente pueril, mas tinham dentro de si algo que as alimentava espiritualmente e emocionalmente, que dava sentido à vida delas. E a gente olha para a multidão hoje, no mundo, quando a gente anda pelas ruas, quanta gente está andando sem ter sentido para a vida. Ou quanta gente está caminhando de lá para cá, de cá para lá, acreditando que o sentido da vida é a posse, é o status, é a posição social. E quem constrói e edifica a própria vida nessas bases são aqueles que estão mais vulneráveis a casos, não é, mais sujeitos a estados de depressão, de melancolia, de tristeza, porque o nosso edifício psicológico acaba sendo erguido nos valores ou nos tesouros que as traças corroem e a ferrugem consome. Nessa noite em que nós nos reunimos aqui para conversar um pouco acerca daquilo que o Espiritismo propõe para nós, nós precisamos nos indagar. E eu vou fazer a indagação, não é para que você me responda, é para que você responda para o seu coração. Qual é o sentido da sua vida? Qual é?
sentido da sua vida é se formar na universidade? O sentido da sua vida é edificar a sua felicidade em algo que você não pode segurar, e na verdade a gente não pode segurar nada. O que é que a gente segura nas mãos? Qual é o sentido da sua vida? Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Porque o sentido que você quer dar na sua vida é um, mas o propósito de Deus para a sua vida pode ser outro, bem diverso. Você entende que o sentido para a sua vida é andar para o lado esquerdo, mas o propósito de Deus para a sua vida é que você vá pelo lado direito. Então você tenta andar e caminhar, mas não consegue. E uma força que você não vê, nem se apercebe, acaba te arrastando para andar para o lado direito. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar naquela situação que você insiste, que você força, mas que você não consegue dar andamento nela, porque o sentido que a vida vai te levando é outro? Já parou para pensar o quanto é importante nós encontrarmos um sentido para a vida, mas nós temos olhos abertos, olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração para sentir aquilo que efetivamente a divindade sinaliza para nós. Então nós encontramos o número de enfermos é muito grande, e dentro desse número de enfermos a grande maioria é de contrariados, porque não conseguem se conformar que a vida sinaliza numa direção, mas a pessoa rebelde ela não aceita, tem que ser na direção que ela quer. Aí contrariado, emocionalmente eu adoeço. E vou procurar um caminho para tentar retomar aquilo que eu acredito seja o melhor. Mas os sinais que a vida me traz e me mostra, os caminhos que ela aponta, as sinalizações que ela dá, não são aquela do sentido que eu almejo. É outro sentido. Isso pode acontecer num relacionamento, por exemplo, em que você entrega-se ao relacionamento, mas ele não dá certo. Mas você insiste em carregar nas costas quem não quer dar um passo à frente. Insiste numa relação que não caminha, e aí a sua vida fica patinando, porque você não sai do lugar. Quer ver uma outra situação? Você passou por uma amargura, um desgosto, e aí você elegeu esse desgosto e essa amargura para ficar abraçado o resto da sua vida. Como é que vai surgir um horizonte novo se você ficar agarrado num horizonte velho que ruiu? Como é que você vai dar um sentido para a sua vida sem prestar atenção nos sinais que te chegam revelando o propósito de Deus para você? Nós somos ainda muito rebeldes, muito infantis na compreensão do que de fato é a vida. Mas é claro que como criaturas, senhoras do próprio destino, espíritos emancipados, porque eu imagino que aqui ninguém responsabilize ninguém pela sua infelicidade. Porque se a gente ainda continua apontando culpados para a nossa dor, é sinal que ainda nós não amadurecemos e não nos demos conta de que às vezes as pessoas que chegam e passam pelo nosso caminho e trazem dor e trazem dificuldade, não são criaturas que foram jogadas aleatoriamente. Nós temos a aprender uns com os outros, mas chega uma hora que é ponto final, que a gente precisa seguir. Ou a morte, ou a doença, ou a enfermidade, ou a ruptura afetiva, seja lá o que for, porque você que está me ouvindo hoje, é o maior investimento de Deus na terra. Mas nós insistimos, persistimos em negar a grande possibilidade de se transformar, que é sair do lugar. É preciso sair do lugar para ver sob uma outra perspectiva, aquela situação que te aflige. O escritor, Prêmio Nobel de Literatura, muito bom, José Saramago, diz assim: é preciso sair da ilha para ver a ilha. Se você não sair da ilha, você não vai ver a ilha.
A tua visão fica muito restrita. E você não consegue compreender o que será que essa situação que eu vivo, tão dolorosa, tem para me ensinar. Por que eu insisto sobre o mesmo ponto de vista e aquelas situações se repetem? Porque eu faço a mesma escolha. E no relacionamento eu posso até mudar de parceiro ou de parceira, mas volta outro trem velho para a minha vida, que só me traz dor de cabeça e desgosto. Estou com o dedo podre, não muda nada. E a gente não se apercebe que nós vamos manifestando as nossas carências, nós vamos revelando para aqueles que compartilham a experiência conosco, a gente sinaliza as nossas carências e quem nós somos, e aí a gente atrai os afins, tanto no campo espiritual quanto no campo físico, porque nós não queremos atender o propósito de Deus, e o propósito de Deus, ele sempre traz um pouquinho de sacrifício, de dor, de lágrimas. A gente quer o sentido que queremos dar, e todo o sentido que a gente escolhe é sempre aquele mais prazeroso, o caminho mais largo, mais confortável, e que não exige sacrifício. Portanto, é fundamental que nós tenhamos essa compreensão. Tem uma palestra que eu faço, que se chama A Influência do Pensamento na Saúde Humana, e eu faço ela, acho que eu já até comentei aqui numa palestra de domingo, eu faço ela em cima do livro de um oncologista norte-americano, chamado Dr. Bernie Siegel. O livro dele é Amor, Medicina e Milagres. E nesse livro ele vai narrando as experiências dele com os pacientes com câncer, médico oncologista, e ele conta uma experiência que dá para a gente explicitar de maneira mais clara ainda o pensamento do psiquiatra Viktor Frankl, quando ele escreveu o livro Em Busca do Sentido. O Dr. Bernie Siegel reuniu um grupo de 100 pacientes com câncer. Os 100 pacientes com câncer já haviam sido examinados previamente, todos com a mesma anamnese, e dentro dessa avaliação que ele fez previamente com a sua equipe, caberia para aquele grupo de pacientes o mesmo tratamento, 2 possibilidades de tratamento. Então ele reúne os 100 pacientes e diz assim: eu tenho para os senhores e para as senhoras 2 possibilidades de tratamento. O primeiro tratamento é o tratamento cirúrgico. Todos aqui já foram examinados e estão aptos a ir para a cirurgia. Mas eu tenho uma outra proposta de tratamento, que é o tratamento psicológico. Então eu gostaria de saber aqui, aqueles que desejarem passar pelo tratamento cirúrgico, por favor, levantem a mão, e depois aqueles que quiserem passar pelo tratamento psicológico. Então, daquele universo de 100 pessoas, 80 levantaram a mão para passar pelo tratamento cirúrgico. Porque o tratamento psicológico ia impor uma mudança de comportamento. A pessoa ia ter que parar com os vícios, ia ter que mudar a conduta, alterar a conduta mental, ia ter que se educar diante dos reveses da vida. É um tratamento que não é fácil fazer. Então é melhor eu ir para a mesa de cirurgia, o médico me opera, eu melhoro e continuo vivendo do mesmo jeito. Ou funciona assim. Você conhece aquela luzinha vermelha que acende no painel do carro? Conhece, pessoal? Podem responder, está tudo bem? Conhece ou não conhece? Os desencarnados já responderam. Respondam, pelo amor de Deus, os encarnados, para acabar logo, vai. Não tem uma luzinha vermelha no painel do carro? Quando vai dar pane, ela não acende? Então, no nosso corpo, isso pode vir em forma de dor de cabeça. Dor de cabeça na segunda, aí você toma um analgésico, Dorflex, aí passa. Dor de cabeça na quarta, aí você toma um Dorflex, aí passa. Dor de cabeça na sexta, você toma um remédio e passa. Até o dia que ela começa a doer e não para mais. A luzinha vermelha ficou acesa. O que a gente faz? Quando a luz vermelha do carro fica acesa, a gente leva o carro na oficina mecânica, não é assim? E pede para o mecânico: conserta para mim, por favor. A mesma coisa a gente faz com o corpo. Dor de cabeça não para, a gente vai no médico. Aí o médico diz assim: a cirurgia resolve. Ah, doutor, então opera. Eu vou ficar bom? Vou. Então opera. A gente opera, fica bom, conserta o carro, a luzinha vermelha apaga,
Mas quando a gente tem alta, a gente vai andar nas mesmas estradas esburacadas do vício, porque a gente não quer mudar de conduta. Então, nesse universo de 100 pacientes, a maioria optou pela cirurgia. E os 20% apresentaram uma sobrevida maior ao câncer. Sabe por quê? Porque oravam, porque tinham uma conduta mais otimista diante da vida, porque eram mais resilientes diante das adversidades, porque enfrentavam as lutas que a vida impõe com mais otimismo e esperança. Quando nós nos enclausuramos, nós construímos uma cela mental invisível, grades invisíveis, e lá dentro nós ficamos presos. E quanto mais a gente reclama, mais essas barras dessas grades invisíveis são reforçadas, e você não consegue sair lá de dentro, a menos que você aceite que alguém lhe estenda a mão. Essa mão estendida pode vir através de um psicólogo, pode vir através de um amigo, pode vir através de uma mensagem na casa espírita. Mas somos nós, os artífices. Nós moramos aonde pensamos. Nós elegemos o tipo de vida que desejamos ter. E nós nos conectamos com os espíritos, consoante aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que construímos no dia a dia. Somos nós. Somos nós esses artífices da melancolia. Somos nós os artífices da queixa. E cá para nós, é tão difícil assumir que nós somos os responsáveis, não é verdade? É bem melhor que alguém seja o responsável, então eu preciso culpar alguém. Eu culpo meu pai porque a minha vida não vai bem, meu pai não me deu o estudo que eu queria. Eu culpo o meu filho porque o meu filho não atende às expectativas que eu tinha para ele. E eu vou culpando, elegendo pessoas, muletas, bengalas psicológicas, nas quais eu tenho que me escorar para não assumir que sou eu que devo mudar para o mundo. E aí, de tombo em tombo, de tropeção em tropeção, a gente cai. Aí a gente vai na casa espírita, toma um passe, ou vai tomar o jurê. Não é o jurê também que se toma? Não é? O jurê, aí vai tomar o reiki, aí vai tomar a cerveja na esquina. Vai tomando, mas não toma vergonha para mudar a atitude perante a vida. E aí, quem são os culpados? Não, devem ser os espíritos obsessores, não é? Deve ser a minha sogra, deve ser, enfim. Essa é a prática mais infantil que nós elegemos para as nossas condutas, porque nós queremos dar um sentido para a nossa vida diferente do propósito que Deus tem para nos oferecer. Daí, levamos muito tempo para amadurecer. A vida vai passando, as situações vão ficando mais delicadas e nós vamos nos perdendo num labirinto de queixas, de emoções infelizes e de diagnósticos imprecisos. Por isso, o importante, quando nós nos reunimos numa assembleia como essa, de criaturas que já estão acordadas, querendo encontrar um sentido consoante o propósito de Deus para a sua vida, é importante que a gente tenha clareza. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos fazer alguma coisa a partir do nosso coração. Nós precisamos exercitar a renúncia, a compaixão, a misericórdia, compreender aqueles que não nos compreendem. Isso não se trata de pegar um certificado de santidade, mas um certificado de saúde e equilíbrio mental, para que nós não sigamos como uma multidão de alienados, que são arrebatados do próprio corpo diariamente, respondendo aos reveses, aos confrontos e às provocações do mundo. É preciso que tenhamos um olhar mais cristão. Há alguns anos atrás, estreou um filme chamado Avatar.
Muita gente aqui deve ter visto, ou ouviu falar. Nesse filme, o que tinha de bonito lá é que os personagens, eles não diziam assim, eu te amo, para o outro. Eles diziam assim, eu vejo você. Esse eu vejo você é algo tão significativo para nós hoje. Porque às vezes nós convivemos, você sai de manhã para ir trabalhar, você não vê nem a roupa que o seu filho estava usando para ir para a escola. Eu vejo você e vendo você, eu aceito você como você é. O caminho da cura passa pela nossa humanização, pela humanização dos nossos relacionamentos, pela humanização da nossa visão para com aqueles que compartilham a existência humana conosco. A humanização do olhar, a humanização da fala, a humanização da audição. São exercícios que todos nós precisamos fazer para buscar dentro de nós o reino dos céus que o Cristo disse que deveria ser edificado. Esse reino dos céus que está dentro do nosso coração, mas nós não nos damos conta. Nós acreditamos que o reino dos céus vem sob forma de santidade. Não vem. Ele vem sob forma de humanidade. Na forma como eu vejo o outro, eu me relaciono com o outro e conforme eu respeito o outro. A cura espiritual, física, ela se dá com esse olhar diferente. Acalma o teu coração agora. Deixa de lado as tuas angústias. Desarma um pouquinho a tua alma, para que os mensageiros do bem possam chegar dentro do teu coração. É preciso franquear o caminho da nossa alma para que eles possam adentrar com as vibrações amorosas, salutares, trazendo uma mensagem de amor para mim e para você. Nós estamos tão necessitados, nós estamos tão carentes de paz, de saúde espiritual e de amor. Nós representamos tantos papéis e personagens que não tem nada a ver conosco. Nós cometemos uma violência constante contra nós, quando procuramos ser aquilo que o mundo exige, deixando de viver aquilo que a gente efetivamente é. Então, acalma o teu coração agora. Respira com calma. Se desliga momentaneamente das angústias, das inquietações que furtaram a tua paz durante o dia. Porque existe um Senhor que quer visitar o teu coração, que quer visitar a tua vida. Existe um Senhor compassivo e amoroso, um Senhor que tem a voz da esperança, um Senhor que tem um regaço para te aconchegar, para dizer para você que a tua vida é muito importante. Um Senhor que traz cura para aquela saudade daquele que partiu ou de alguém que tenha abdicado de um compromisso ao teu lado, ou alguém que apressadamente tenha retornado para a pátria verdadeira e não tenha se despedido a tempo. Esse Senhor converge para todas as nossas expectativas e anseios espirituais. A mensagem dele é o pão que a nossa alma necessita. Se nós estamos satisfeitos porque jantamos, tomamos café ou vamos comer, esse alimento, graças a Deus, do corpo físico não nos tem faltado, mas nós andamos tão famintos de paz, tão famintos de esperança, tão famintos, sequiosos de uma direção. E esse divino pastor que veio esta noite pastorear a vossa vida, nos convidando a retornar para o aprisco, para o caminho em que o sentido que você quer dar para a sua vida se coadune com o propósito de Deus. Deus fala conosco pelas dores. Deus nos adverte
nas contrariedades. Deus nos chama para a entrevista quando a enfermidade se abate sobre o nosso corpo físico. Deus nos pede para prestar atenção no direcionamento da vida quando alguém parte, ou quando algo que nós julgávamos ser nosso escapa por entre os nossos dedos. Deus fala conosco em todos os instantes, mas nós andamos tão distraídos. Como nós nos distraímos das coisas que acalentam e que acalmam o nosso coração. Deus está nos dizendo: eu vejo você. Eu aceito você como você é. E nós outros precisamos agora entender que nós precisamos ver Deus. E como é que nós vamos ver Deus? Olhando para o céu, para a natureza, também. Mas nós vamos ver Deus na figura do nosso próximo. Mesmo aquele que nos irrita, Deus está ali, nesse momento. E a presença dele é verdadeira, no dia a dia de cada um. Se nos queixamos, às vezes, de uma dor grande, de um revés portentoso, talvez a dor fosse maior, se Deus não estivesse presente na nossa vida. Por isso que, para receber, nós precisamos nos colocar em posição de recebimento. Mentalmente, espiritualmente, através de uma prece. Porque muitas vezes os benfeitores andam o tempo todo atrás de nós, querendo dar aquilo que nós necessitamos, a pacificação, a harmonia interior, o equilíbrio e a paz, mas nós estamos tão ocupados que nem nos preparamos para receber. Daí, a importância urgente da gente criar o hábito da prece. Não é para ser santo, é para se colocar em posição de recebimento. Mesmo no meio da tempestade, sabe aquela borrasca imensa e forte, que arranca lágrimas dos seus olhos? Em meio a essa borrasca, a esse desafio, o socorro vem. E nós precisamos ficar em posição de recebimento. E qual é a posição de recebimento? É a posição de lótus para meditar? Não. Posição de recebimento íntimo. Deixa eu me desconectar um pouco dessas angústias, desses tormentos que roubam a minha paz, desses sequestros emocionais e espirituais que eu sofro, porque eu foco a minha vida apenas no que os meus olhos veem. E todas as vezes que eu sou responsável com aquilo que os meus olhos veem, mas por outro lado, eu me coloco em consciência de que eu sou um espírito vivenciando uma experiência humana. Nós não somos daqui, nós estamos passando por aqui. Isso apacenta o nosso coração e acalma a nossa alma. Então, acalme-se. Acalme-se. A correria, a ansiedade roubam o teu tempo de vida. A ansiedade e a correria furtam muitas coisas que estão sob o teu olhar. Nós somos criaturas tão limitadas que muitos passam todos os dias em frente à praia e se acostumaram com a praia e não contemplam a beleza que a praia tem. A gente faz isso com a natureza e a gente faz isso com as pessoas que vivem conosco. Aquelas que estão conosco dentro de casa ou no trabalho, nós ignoramos. Não nos damos conta. Por isso que é importante nós olharmos para essas pessoas que nos ajudam silenciosamente, nos amparam e não nos deixam sucumbir, nos voltar para elas e dizer: eu vejo você. Eu vejo você porque você é importante. Tal como nós estamos sendo agora vistos pelos bons espíritos que transitam por essa sala.
E aqueles que se colocarem na posição de recebimento sentirão essa presença espiritual. Mas aqueles que são refratários, porque não conseguiram nem desligar o celular, dentro de uma instituição onde nós buscamos nos conectar com Deus, esses continuarão sofrendo da ansiedade, porque não se percebem que tem tempo de celular e tem que ter tempo de Deus, tem que ter tempo para orar, tem que ter tempo para conversar com a espiritualidade, porque nem só de celular vive o homem, mas principalmente do auxílio, do socorro e do amparo que vem da dimensão espiritual. Ó Senhor, abençoa as nossas visões, a nossa audição, a nossa fala, para que nós possamos de alguma sorte transmitir um pouco do benefício que Tu derramas sobre os nossos dias, a cada manhã quando despertamos. Senhor, dá-nos a consciência de que respirar é uma bênção, de que ir ao banheiro é uma bênção, de que silenciar também é uma bênção para não alimentar contenda. Dá-nos o discernimento para que o nosso olhar possa pousar efetivamente nas coisas boas, que nós não valorizemos as coisas más, porque essas nos contaminam, porque nós somos criancinhas ainda, que nos deixamos levar pelo julgamento da vida do outro, pela condenação daquilo que nós não compreendemos. Me ajuda, Senhor, a discernir, a entender que coração dos outros é terra que a gente não pisa, portanto eu não tenho o direito de julgar ninguém. Dá-me, Senhor, a compreensão para que eu possa ter a Tua presença na minha vida e em todos os instantes eu possa estar apto a Te receber, principalmente nos momentos de angústia. Dá-me, Senhor, discernimento. Ajuda-me a conquistar essa paz que eu tanto necessito, para que eu tenha saúde física e saúde espiritual. Afasta de mim esses pensamentos negativos, esses que rondam a minha mente e que eu dou guarida de maneira invigilante dentro do meu coração, e eu resvalo no azedume, na agressividade, no rancor, na mágoa, porque eu ainda valorizando o lixo que não deveria ter mais importância na minha vida. Ajuda-me a me livrar desse carregamento inútil de mágoas e rancores que atrapalham os meus passos e que me impedem de caminhar na Tua direção. Ajuda-me, Senhor, a ter olhos cuidadosos, um olhar amoroso, para que eu possa contemplar o meu próximo, sem julgá-lo, sem exigir que ele seja aquilo que eu quero que ele seja para corresponder ao meu olhar doente, vaidoso e dominador. Ajuda-me, Senhor, a voltar para casa essa noite. E quando voltar, que eu possa adentrar os portais do meu lar, perfumado de esperança, levando um sorriso no rosto, diferente de como aqui cheguei nessa noite, aturdido, angustiado, me debatendo interiormente com as minhas angústias. Permita que os benfeitores e aqueles nossos parentes e amigos que já nos antecederam na viagem de volta para o mundo espiritual, que eles possam nos envolver agora e que a gente possa ficar mais equilibrados e harmoniosos. E quando, sob o peso da dor, das angústias, dos desafios, os meus joelhos ameaçarem dobrar, me ajuda a dirigir o meu olhar para o alto, o meu coração na Tua direção e dizer assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis do infinito, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor seja o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o Teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o Teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor.
com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre um mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Que assim seja no teu dia, na tua fala, no teu olhar, que esse Senhor amoroso possa encontrar espaço para morar em nós. Que esse Cristo, que muita gente colocou distante das nossas dores, possa se aproximar, porque nós vamos jogar os conceitos humanos fora para entender que efetivamente ele é nosso irmão. E o irmão sempre quer amparar outro irmão. Sendo assim, que ele possa se aproximar de nós, que ele possa se aproximar de ti. Não te sinta indigno ou indigna da presença desse mestre, porque foi para você que ele veio, é para você que ele dirige o amor, é para você que ele estende a sua mão. Tenha essa clareza. Se dispa daqueles conceitos que só engessam os teus passos na caminhada em direção a Deus. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com os senhores e com as senhoras, rogando a esse benfeitor, não é? Aos mentores dessa casa, a Jesus, o nosso mestre, que ele possa banhar a tua vida de luzes e de esperança. Eu estava em São Paulo, no final de semana passado, fazendo palestra na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E me lembrei da minha mãe, que há 3 meses atrás retornou para o mundo espiritual. Na verdade, eu estava em São Paulo, mas essa palestra foi no Rio de Janeiro, porque eu fiz palestra de manhã em São Paulo, peguei o avião de tarde, fui fazer a palestra no Rio, e cheguei aqui em Recife de madrugada. Eu fui fazer uma palestra de comemoração dos 48 anos da Rádio Rio de Janeiro, Rádio Espírita, lá do Rio de Janeiro. E aí eu falei sobre a história do rádio, desde Guilherme Marconi, não é, com a invenção do telégrafo sem fio, até os dias atuais, com toda a tecnologia, né, que nós temos para aproveitar as benesses, as belezas que a vida tem. E nas minhas rememorações, eu lembrei do rádio na época da minha infância. Eu completei 60 anos quarta-feira passada, né? E lembro da minha mãe com muito carinho, e me lembrei que ela pedia para colocar um copo com água do lado do rádio, aqueles rádios grandes, sabe, com válvula ainda. Ela dizia assim: coloca o copo com água para que ela seja fluidificada. Porque quem fazia prece, e até mostrei para a Ana Paula a voz dele essa semana, era um homem que fundou a LBV chamado Alziro Zarur. Então ele falava assim, com quem quiser conhecer um pouquinho, coloca lá no YouTube Alziro Zarur que você vai ouvir a voz dele. É muito carismática, né? E a minha mãe dizia: coloca o copo com água. E a gente colocava. E depois a gente tinha que ficar sentadinho para ouvir a prece. E agora que a minha mãe retornou para a dimensão espiritual, as lembranças sempre ocorrem, né? E a lembrança que mais me emociona e toca meu coração, que eu contei na palestra, é uma passagem em que Alziro Zarur dizia assim: eu vi a minha mãe aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. E ele me remete a muitas lembranças da minha infância. E nós outros, aqui nesse instante, devemos nos permitir viver as emoções que afloram. Não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de se confessar,
Não tenha vergonha de humanizar a sua relação com seus filhos. O pai não perde autoridade, ele não vai perder autoridade se um dia ele abraçar o filho e falar para o filho assim: olha, hoje eu não estou bem. Hoje eu preciso de um abraço. Uma mãe não vai perder a autoridade se também se colocar numa posição humana. Nós precisamos humanizar as nossas relações para que possamos viver tudo em plenitude. Quando nós nos colocamos atrás de máscaras, de personas, para representar um papel, a primeira violência que nós cometemos é contra nós mesmos, é contra quem somos. Quando eu digo sim para o mundo e não para mim, eu entro já num processo de sofrimento, de angústia, e se eu mantiver esse comportamento por muito tempo, evidentemente que eu posso desenvolver algumas fobias emocionais, alguns conflitos e algumas dores. Mais uma vez eu agradeço, nós estaremos ali fora, se alguém quiser conhecer o nosso 90º livro, nós estaremos lá. Quem não quiser conhecer, pode ir lá, que eu abraço do mesmo jeito, vai ser um prazer abraçá-los. Que o mestre das nossas vidas encontre espaço dentro de corações tão apressados e ocupados, que nós nos esquecemos de que nós somos espíritos vivendo uma experiência humana, e não seres humanos vivendo uma experiência espiritual, hoje aqui no Uniluz. Muita paz.